exposição conta a história da revista O Cruzeiro. E mais, uma entrevista com o jornalista Ike Weber. Eu sou Jorge de Souza e essas e outras notícias você confere agora no Tela 1. Você vai acompanhar agora uma entrevista com o fotógrafo e jornalista Ike Weber, que viajou do Peru até o Alasca como mochileiro. Confira com a repórter Daniele Vieira. Olá, nós estamos aqui com o Ike Weber, que vai contar sobre a viagem que ele fez do Peru até o Alasca. Foram 10 meses de viagem, passando por vários países. Olá, Ike. Olá, tudo bem? Então, conte pra gente como foi essa viagem. Essa viagem foi uma documentação das 3 Américas, de 13 países que eu percorri, num sistema multimodal de transporte, em um projeto de uma expedição jornalística, cultural e de aventura. Então, quando eu falo multimodal de transporte é porque eu não fui de carro e também não fui de avião. Eu fui o tempo todo por terra e por água e pegando diversas modalidades de transporte. Então, transporte público local, ou carona, caminhando, alugando bicicleta, indo de ônibus, sempre em contato máximo com as comunidades, com os povoados, com as pessoas, com os lugares cênicos, atravessando desde o sul do Peru até o centro-norte do Alasca por terra e por água. Eu passei algumas dificuldades, eu tive varicela no meio do caminho, eu passei algumas zonas de conflito e de perigo, regiões de risco, fronteira e principalmente grandes experiências e oportunidades bastante interessantes e enriquecedoras. Eu queria fazer essa viagem sem o último dia dela terminar, né? Um dia ia terminar, mas sem aquele prazo marcado como uma viagem de férias. E me empenhei na realização desse sonho. Eu acho que assim, as pessoas devem buscar a sua natureza, a sua essência, a sua vocação, que realmente se tem vontade de fazer, seja no campo profissional ou pessoal, e aí se empenhar muito para realizar esse sonho. Como jornalista, o que eu acho bastante interessante foi a possibilidade de documentar e trabalhar numa área de jornalismo literário. Eu estou escrevendo um livro e eu posso estar documentando o que eu passei, mas não com uma visão econômica ou uma visão meramente turística, e sim com a história das pessoas. Então, conciliar o jornalismo com a literatura e registrar isso através de um blog e agora, futuramente, em um livro, é uma experiência diferente, bastante enriquecedora também. Eu vou estar expondo imagens de pessoas, de tipos, né? A exposição se chama Gente das Américas. Então, a documentação fotográfica, na verdade, uma pequena fração que eu registrei, vai estar em exposição de 8 a 26 de outubro no Parque Shopping Barigui. E eu estou trabalhando no livro que eu espero lançar o ano que vem. Muito obrigada pela entrevista, por compartilhar com a gente essa sua expedição. Muito obrigada. Eu que agradeço, um abraço a todos. No site ikeweber.com você pode conferir como foi o percurso feito pelo jornalista. O processo de revisão do Plano Diretor de Curitiba foi apresentado na manhã da última quarta-feira, dia 10, aos membros do Conselho Municipal do Emprego e Relações do Trabalho. Entre 10 e 20 de novembro de 2014, será realizada a última série de audiências públicas nas regionais com o objetivo de elaborar a redação final das propostas apresentadas pela comunidade. O Pergunta Tela 1 de hoje quer saber: o que você acha do racismo nos estádios? Roda aí! Aí galera, olha a gente aqui outra vez atrasado, era pra ter sido ontem, eu sei, mas não deu tempo, então vai na quinta-feira mesmo. O assunto que a gente quer tratar essa semana tem a ver com racismo no esporte. Vocês devem ter visto que o goleiro do Santos, o Aranha, foi chamado de macaco em uma partida contra quem que era, Léo? Contra o Santos. Contra o Santos. Então agora a gente vai saber qual é a opinião da galera sobre o racismo no esporte. A gente veio até a quadra da Universidade Positivo, a gente falou com o professor, com o aluno, confere aí. Fala pra mim qual é a tua opinião sobre o racismo no esporte. Olha, o racismo, de uma maneira geral, é inadmissível. Seja em qualquer âmbito da sociedade, racismo é inadmissível. Eu acho que quem pratica, não devia ter, porque o esporte, racismo não existe. É só na cabeça de alguns. Quem é atleta é mestiço, não é mestiço, tem gente de tudo que é cor, tem gente amarela, tem japonês, tem negro, tem branco. Eu acho ridículo porque não deveria existir isso, simples. Olha, eu acho assim que na verdade isso infelizmente tá dentro da cultura, né? Por um lado é muito fútil, porque não tem o porquê de você ter o racismo
no esporte. Eu acho uma coisa desnecessária. Mas às vezes alguma jogada durante o jogo você xinga o cara e às vezes não é nada disso, né? E o que você acha que deve acontecer com a pessoa que pratica o racismo? Bom, deve ter uma lei, né? E essa lei deve ser cumprida, porque leis existem, mas são poucas que são cumpridas. Eles deveriam conversar e punir de uma maneira que oprima as pessoas para que elas percebam como as pessoas que sofrem racismo se sentem. A pessoa tem que pagar de alguma maneira, de repente ajuda comunitária, palestra, alguma coisa assim tem que fazer. Eu acho que deve ser condenado. Acho que é ridículo, cara, que tenha racismo em qualquer tipo de preconceito, né? Racismo é crime, tem que dar cadeia. Acabou. Chega de racismo. 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 Chega de racismo, gente. A situação é a mesma desde o final do mês de abril. O Hospital Evangélico teria até o dia 4 de agosto para deixar de atender pacientes na garagem de um edifício. No entanto, o prazo foi prorrogado até novembro. O novo prazo foi dado pela Prefeitura após a administração do hospital apresentar um novo espaço no bairro de Santa Felicidade. Enquanto isso, os pacientes de 8 especialidades continuam sendo atendidos na garagem do edifício. O Museu Oscar Niemeyer está com uma exposição para quem quer conhecer um pouco mais da história do fotojornalismo brasileiro. Você confere agora na reportagem feita com o celular pelo repórter Osmar Murbach. O Museu Oscar Niemeyer está com uma exposição que conta um pouquinho da história do fotojornalismo brasileiro. E o Tela 1 não podia deixar de vir até aqui conferir. Vamos lá! A mostra, que tem curadoria de Heloíse Costa, professora e curadora do Museu de Arte Contemporânea da USP, e Sérgio Burgi, coordenador de fotografia do Instituto Moreira Salles, conta com mais de 300 imagens e matérias. A exposição trata da história da revista Cruzeiro, que esteve em circulação entre os anos de 1940 e 1960. As imagens e matérias dos mais variados temas são mantidas inalteradas em mostra para o público. O mais bacana é que elas focam nas décadas de 40 e 50. Eduardo Arantes veio até a mostra pelo interesse por fotografias. Ele, que é engenheiro da computação, atua na área apenas como um hobby. Eu achei bem interessante a forma como estão organizadas por temáticas, né? Falando ali atrás um pouco da temática indígena e, enfim, ainda estou no começo da exposição, mas é bem interessante, bem interessante. O estudante de Ciências Sociais, Adilson Luiz Parisotto, destaca a importância de conhecer a evolução da imprensa e a história retratada em fotos. A imprensa faz parte, né, da vida social, no sentido de estar sempre relatando, mostrando, denunciando, né, os acontecimentos, as mobilidades, tudo que envolve a sociedade. A mostra, que teve início no dia 29 de maio, vai até o dia 9 de novembro deste ano. Osmar Murbach Júnior para o Tela 1. Hoje é dia do quadro Eleições 2014, com a nossa repórter Bruna Teixeira. Confira! Apesar das manifestações que aconteceram em 2013, com pautas pedindo mudanças políticas, o número de jovens eleitores de 16 e 17 anos caiu aqui no Paraná. Você sabe qual o motivo desse desinteresse? O repórter Robert Souza nos traz a resposta. Confira. Você tirou seu título de eleitor? Não, eu não tenho título de eleitor. Por que você não tirou seu título de eleitor? Por causa da... eu acho que, por mim, eu não quero votar ainda porque é muita corrupção. O governo tá muito paia lá, no negócio deles. Então você se importa com a política aqui que tem aqui no país? Se importo, tirando... Então por que você não tirou o título de eleitor? Eu não tenho ainda muita vontade para votar. Se eu for votar, eu vou completamente votar só em branco. Jéssica, você tem título do eleitor? Não, ainda não. Por que você não tirou o título? Porque falta de tempo, ainda quero tirar, porque eu tenho interesse em voltar e eu tenho que tirar ainda, mas ainda não fui. Você se importa com a política do país? Me importo. Por que você não tirou o título para votar nessas eleições? Você tem título de eleitor? Não. Por quê? Porque eu não gosto de político. Por que você não gosta de política? Porque eu acho que eles roubam muito e eles são muito ladrão. Estamos aqui com o professor Marcos Araújo, cientista político, para tentar elucidar o porquê dessa queda tão acentuada para as eleições de 2014.
Bom, nós temos a possibilidade de várias formas de explicar isso. Na verdade, a atual juventude é bastante desligada da política tradicional. Isso quer dizer o quê? Ela não é mais ligada a partidos, ela não é ligada ao movimento estudantil, que sempre alçou essas pessoas à política eleitoral. Por outro lado, o fato de muitos jovens terem saído em 2013 nas ruas e o fato das coisas não terem mudado, porque não iam mudar mesmo, porque não havia uma pauta de reivindicações coerente, o fato do Brasil não ter mudado fez com que muitos desses jovens não buscassem o meio de mudança através do voto. Então, talvez tenham se desiludido achando que o Brasil ia mudar por pressão nas ruas. E existe um outro fator, é que o fato dos meios de comunicação, da escola, ter se despolitizado, fez com que essas pessoas se desconectassem da política, que vem tão somente como uma oportunidade para determinadas pessoas colocarem a mão sobre dinheiro do erário, e não como a construção do espaço da política como a ação do cidadão no seu trabalho, na sua escola, na sua rua, no seu bairro. Então isso faz com que as pessoas não busquem a solução política e, portanto, não tenham buscado os seus títulos de eleitor. O quadro Eleições 2014 fica por aqui. Até a próxima semana. O 10º ciclo de palestras, organizado pela Rádio CBN, contou com a presença do jornalista esportivo Juca Kfouri. A equipe do Tela 1 foi conferir. Foi realizado na última terça-feira o 10º ciclo de palestras, organizado pela Rádio CBN. O foco principal foi o gerenciamento da Copa do Mundo, obras, segurança, dinheiro público, já visando a Olimpíada de 2016 a ser realizada no Rio de Janeiro. O Brasil perdeu a Copa do Mundo dentro de campo, mas e fora? Como ficou? O jornalista esportivo Juca Kfouri veio até Curitiba falar um pouco mais sobre os legados da Copa do Mundo de 2014. Ele falou há pouco, eu acho que a gente ganhou. Eu imaginava que a Copa teria alguns problemas. Eu estive em várias Copas do Mundo, enfim, Estados Unidos, Itália, França, Alemanha, e em vários lugares eu vi problemas que eu não vi no Brasil. E nisso para não falar da África, que é um país parecido assim com as dificuldades que a gente tem, mas falando desses países assim que são considerados primeiro mundo. Então eu acho que o Brasil conseguiu mostrar que ele é capaz de fazer. Eu acho que, por exemplo, o esquema de segurança nas cidades envolvendo o Exército foi uma coisa muito boa que poderia ser repetido, mas eu acho uma pena que esse mal brasileiro, que parece que não acaba nunca, que é o desvio de verba, que é a corrupção, que é o dinheiro que deveria ir para aqui vai para ali, isso tudo de novo aconteceu e praticamente vai ficando por isso mesmo, né? Então acho que isso foi uma pena, mas em termos de festa, em termos de mostrar a capacidade brasileira para o mundo, eu acho que o Brasil venceu, o Brasil ganhou. Helena Anacleto, jornalista da RIC TV, pontuou questões sobre o momento atual do jornalismo esportivo. Eu acho que em termos de estrutura ficou muito claro que a gente vai ter que pagar uma conta muito alta, né, para um evento que foi bacana, mas que deixou aí uma conta grande para a gente. Com relação ao jornalismo esportivo, eu acho que a gente cresceu muito em estrutura também. Os estádios que receberam as reformas agora têm espaços para a imprensa que não tinham, isso olhando para o lado bom, internet, questão estrutural mesmo acho que melhorou bastante. Mas eu espero ver daqui a um tempo uma mudança na própria abordagem das matérias e no próprio caminhar do jornalismo esportivo. Como eu disse para o Juca, eu sinto que o jornalismo esportivo é muito entretenimento hoje. Eu tenho um pouco de reserva com isso. Com relação ao cabelo do Neymar, que cortou, que pintou no meio da Copa, aquela coisa toda, isso é uma coisa que me pegou negativamente, não é uma coisa que eu gostaria de fazer daqui a 5, 10, 15 anos. E eu acho que com relação à Copa isso pode melhorar
porque a gente teve exemplos muito bons de veículos como Zero Hora, como o Correio Brasiliense, como a própria ESPN, que investiram em matérias investigativas durante a realização da Copa com relação à corrupção, desvio de verba, estádio que não tinha terminado, enfim. Eu espero que a gente avance no jornalismo esportivo nesse sentido. E o Telão de hoje fica por aqui. Clique aqui embaixo e se inscreva no nosso canal. Você também pode participar do nosso jornal, enviando fotos, vídeos, críticas e sugestões para tela1@universidadepositivo.com.br. Amanhã o Telão está de volta com muito mais informação. Até lá!